A seguir, IIGD Irajá. Era uma ameaça violenta sobre Israel. Judá e Jerusalém estavam debaixo de uma ameaça violentíssima. Dois povos inimigos e outros oriundos de divisões desses, ou seja, facções, ameaçaram invadir Jerusalém e arrebentar com tudo. E aí, sabe o que acontece? O rei convoca todo mundo e diz: pessoal, há uma ameaça violenta demais sobre nós. Nós precisamos desesperadamente buscar a Deus para um socorro, ou esse socorro vem do céu, ou não há nada que se possa fazer. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Lê comigo o versículo de número 1 ao 5, em nome de Jesus. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gete. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante... Dá uma paradinha. Para onde Josafá correu? Para a casa do Senhor. Meu irmão. Sabe por quê? Sozinho ele não ia conseguir vencer. Ele precisava da ajuda de todo mundo. Sozinho ele não ia conseguir vencer. Uma coisa é uma pessoa chegar e ficar liberta e curada. Outra coisa é ela desviar ou deixar aquele alimento que a sustentou por tanto tempo. Deixar aquelas armas com as quais ela literalmente infligia pavor ao diabo. E depois o diabo volta e encontra essa pessoa faminta, caída e desarmada. Porque cada demônio que sai quando volta traz 7 piores do que ele. Eu estou falando bobagem? Quem sabe que isso está na Bíblia? Por favor. E aí? Pois é. Quando o bicho volta, ele volta com 7 outros piores do que ele. Se o primeiro estado foi terrível, de destruição quase que total, imagina depois de voltarem mais 7 e piores do que aquele. Josafá reúne todo o povo, entra em jejum e oração direto. Todo mundo está orando, todo mundo está jejuando. Sabe o que é isso? Quando alguém precisa de um socorro imediato, é na igreja que vem se socorrer. É na igreja que vem para ficar curado. É na igreja que vem para ser liberto. É na igreja que vem para derramar aos pés de Jesus e conquistar uma porta. Vamos ser realistas. A igreja precisa estar com a sua lâmpada acesa. A igreja precisa estar no campo de guerra com as armas espirituais. Tem sempre alguém na igreja que vai poder ajudar. Tem sempre alguém que vai poder orar. Glória a Deus por isso. Mas quando a pessoa está cheia, sabe o que acontece, irmãos? Quando a pessoa está cheia, ela enjoa. Ela enjoa. Sabe? Vai passando o tempo, dá sono no culto. Porque já conhece essa palavra. A tua casa não é novidade para você. É novidade quando você visita alguma outra casa. A tua família não é novidade para você. De repente até está naquele período de chateação. É isso mesmo. Igreja é isso, meu irmão. É casa espiritual. É casa de pão. É o lugar onde nós nos preparamos para a guerra. É o lugar onde nós somos literalmente armados. A igreja é isso.
Mas quando a pessoa ela está encaixadinha, ela não valoriza. Eu fico impressionada como as pessoas não dão valor à comida que recebem. Não valorizam a sua casa espiritual. Não valorizam o que receberam, o que foram ensinadas. Eu fico impressionada. Como eu disse, começa sentando cá na frente, daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está lá atrás. E depois? Aí depois você não vê mais. Porque cansou, porque enjoou. Josafá está em desespero. Ora, jejua, busca, ora. Jerusalém está em risco. Está clamando. O Espírito de Deus se volta e escuta, porque é a igreja que clama e Ele ama a sua igreja. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu e a palavra veio. Dá uma olhadinha no versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Está vendo a diferença, irmãos? Quando a pessoa está no meio do corpo de Cristo, quando a pessoa está orando, quando a pessoa está se envolvendo, quando a pessoa está se enchendo, quando a pessoa, meu irmão, ela está na casa espiritual, é a casa dela, tem 20 anos, tem 10 anos, tem 15 anos, mas ela come, você come na sua casa todo dia, você come na sua casa todo dia, e é aquela comida que te sustenta. E aí foi tão bonito, que sabe o que Deus mandou Josafá fazer? Josafá, põe cantores para louvar. Sim, foi o que o profeta disse. O profeta disse: coloque cantores na frente dos armados. Olha bem, hein? Atenção para isso. Vamos lá? Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou o povo que ordenasse cantores, e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O louvor, os que louvaram, saíram à frente dos armados. Você pensa: não, peraí, os armados têm de ir à frente, porque vão encarar o inimigo de frente. Não. Deus disse: vão os louvores, vão os cantores à frente, eles vão louvando ao Senhor. Por quê? Porque se eles estão louvando à frente, se eles estão colocando Deus em primeiro lugar, Jesus está à frente deles. Parece que tem gente que só quer Deus na sua retaguarda. Deus me guarda, de repente dá de cara com o inimigo e se apavora e não sabe o que fazer. Tem gente que quando encara um problema mais grave, irmãos, fica perdidinho e não sabe o que fazer. E bom, né, irmãos, quando há tempo de voltar para a igreja, né? Porque muitos não têm tempo e tombam por aí. E eu quero dizer para você agora, irmãos, que muita gente boa que um dia aceitou Jesus ficou pelo caminho. Eu lembro daquela música, uma música que eu cantava muito ali no 699 com o pessoal. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Tá bom, irmãos. Alguns até conseguem ir até o fim, se arrastando espiritualmente. Trabalham, correm, estudam e conquistam e dão migalhas para Jesus. Migalhas
migalhas. Você está pensando que um culto por domingo está alegrando o coração de Deus? Não, meu querido, não, minha querida. Você está cumprindo obrigação religiosa. Você tem consciência da salvação eterna. Você tem consciência da presença do Espírito Santo aqui na terra. Quanta ingratidão. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, tem tempo para filho, tem tempo para esposa, tem tempo para passeio, tem tempo para fazer compra, tem tempo para viajar, tem tempo para atender o patrão, tem tempo para atender o chefe, tem tempo de ir para o Facebook, tem tempo de conversar no Zap, tem tempo, mas não tem tempo para Deus. Para Deus não tem tempo. Irmão, a vida espiritual não é uma brincadeira. Satanás não está brincando. Ele sabe onde ele encontra espaço. Ele sabe. Quando ele olha uma casa de longe, ele sabe se ela está em trevas, se ela está iluminada. Ele sabe. Ele sabe muito bem onde ele pode atingir. Muita gente boa está se perdendo. Muita gente que já fez a obra de Deus em alguma igreja ficou pelo caminho. E alguns ainda se acham que estão totalmente certos. Imagina, todo mundo está errado, eles estão certos. Oferecem migalhas para Deus, um culto no domingo. E olhe lá, e Deus que receba. E tem mais, Senhor, está escrito. Está escrito: cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito. Tem gente que pensa que Deus é bobo. Vive longe de Deus e finge que habita no esconderijo. Pastora, eu quero agora, para terminar, eu quero partilhar aqui com os irmãos como é que Davi enfrentava o dia mal. Como ele se sentia e como ele se posicionava. Volta no Salmo 27. Quem vai ler comigo agora o versículo de número 5 e o versículo 6. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Alguém conseguia tirar o Davi da segurança de Deus? Nunca. Alguém conseguia impor medo ao Davi? Nunca. Procure, você não encontra Davi apavorado, assustado. Olha quem foi o rei de Israel chamado Davi. Ele tinha tudo para dizer: eu sou rei, Senhor. O Senhor me fez rei. Não tenho tempo para nada. Muito mal sobra tempo para mim, para eu comer, para eu fazer alguma coisa para mim. Não. Davi disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não vou só pedir, não. Eu sei que se eu não vigiar, eu vou me embaraçar. Eu sei que se eu não vigiar, eu coloco muitas coisas à frente de Deus. Eu sei que se eu não vigiar, eu vou estar 24 horas ocupado, porque um pouquinho desse tempo eu vou precisar dormir. E o restante eu tenho que fazer um monte de coisas. Irmãos, quando Jesus deu a bronca na Marta, ele apontou Maria e disse: Maria escolheu a boa parte. Essa nunca lhe será tirada. As revelações que você recebe da palavra de Deus, que entram no teu coração, ninguém, nunca, jamais alguém conseguirá tirar de você. Mas de repente, os embaraços te roubam uma coisa extremamente necessária: a luz de Cristo
porque a lâmpada vai se apagando. Aí eu me vejo obrigada a lembrar das 10 virgens. Eram 10 igrejas. 5 Jesus chamou de prudentes. Porque além de terem as suas lâmpadas acesas, elas tinham azeite sobressalente. Ou seja, elas estavam sempre ungidas. Se alguém precisasse, pode vir que a lâmpada está acesa. É aquela pessoa que tem sempre uma palavra boa de fé ou um conselho para dar a alguém. Surge um momento, um assunto, uma necessidade, e lá está Jesus jorrando para ajudar aquela pessoa, porque alguém se encheu dele. Aí tem gente, meu irmão, que fica no blá 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 da letra. Eu disse, o diabo não se incomoda com os evangélicos. O diabo se apavora com a luz de Cristo. A luz de Cristo ofusca o inferno e o deixa desesperado. Quando um cristão realmente leva sua vida espiritual a sério e busca Deus cada dia como Jesus ensinou e orientou e ordenou. Quando o cristão realmente leva sua vida espiritual em primeiríssimo lugar, quando o cristão faz de Deus a sua maior riqueza, o seu maior tesouro, o seu maior valor, meu irmão, o diabo não brinca com isso. Ele tem muito trabalho. Porque algumas vezes ele para com seus demônios e procura montar uma estratégia minuciosa ou minuciosíssima para tentar atingir aquele cristão. Ele vai elaborar um mapa para ver em que momento do dia ele vai conseguir jogar seta do sintoma. Ele vai elaborar um plano para ver se vai conseguir criar um problema de família, de modo que aquela pessoa vazia de Deus se encha de raiva. O plano está prontinho, os demônios saem em campo para trabalhar. Aquele cristão está no trabalho, a sua lâmpada está acesa. Ele chega em casa, a sua lâmpada está acesa. Ele não vai dormir sem buscar mais um pouquinho do azeite. Salomão disse, eu dormia, mas o meu coração velava. Irmãos, os cristãos estão vazios de Deus. É impressionante como chegam apavorados na igreja. Quantas vezes a gente tem que parar alguma coisa que está fazendo, coisa séria, porque tem alguém apavorado, porque um sintoma apareceu, porque saiu um diagnóstico, porque o casamento repentinamente está ameaçado de divórcio. E você diz, o que tem feito com as armas espirituais? O que tem feito com o alimento que tem recebido? Porque essa casa está tão faminta? Porque essa casa está em tão densas trevas? O que está acontecendo? Para terminar, irmãos, eu não posso encerrar sem ler mais uma vez o que Davi disse, a oração que ele pediu e o que Jesus falou. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Então, meu irmão, é melhor levar a sério Mateus 6,33. Mateus 6,33. Quem lê comigo? Mateus 6,33. Eu pedi que deixassem marcado. Leiam comigo. Mas buscai primeiro e a sua justiça. A escolha é sua. A escolha é sua. Para chancelar tudo que nós ouvimos, o que foi dito, digo para você, a escolha é sua.
Talvez você tenha de reformular a administração da sua vida. Talvez você tenha de reformular a quantas pessoas você dá atenção e necessita dar. Qual o tempo que você dedica a cada uma que merece a sua atenção. Marido, mulher, filhos, pai, mãe, parente, teu chefe, teus empregados, tua empresa, teu negócio. A minha pergunta é: qual é o espaço no teu dia? Eu não estou falando de domingo, eu estou falando de cada dia. Qual é o espaço de tempo que Deus encontra no teu dia? Que você conversa com Ele, que você medita na palavra, que você escuta. Quantos cultos você oferece a Deus em 7 dias? Uma semana. Pensa nisso e faça a sua escolha.